Vasco de Pedrinho fará de tudo para trazer Puma e Jean David para a decisão diante do Atlético PR. Jogadores estão representando suas respectivas seleções e chegarão a tempo da decisão pela Copa do Brasil. Duelo decisivo. Nesta quarta-feira, 11, o Vasco tem uma parada dura pela frente. Pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil, enfrentará o Atlético PR na Liga Arena, em Curitiba. Pelo jogo de ida em São Januário, o Gigante da Colina venceu por 2-1, levando a vantagem do empate na volta para se classificar às semifinais da competição. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão será definida por cobranças de pênaltis. Para contar com 2 jogadores na decisão da Copa do Brasil, o Vasco está montando uma logística bem importante. Convocados para suas respectivas seleções, Puma e Jean David devem estar à disposição do técnico Rafael Paiva para o confronto. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, os 2 jogadores se encontrarão com o restante do elenco em Curitiba na quarta-feira, 11, justamente no dia da decisão. Vale ressaltar que Puma é um nome de relevância, tendo em vista que é o reserva imediato de Paulo Henrique no time. Já Jean David é um reforço que chegou e já mostrou sua importância quando atuou dentro das 4 linhas. Após a decisão pela Copa do Brasil, o Gigante da Colina terá 2 confrontos de extrema dificuldade pelo Campeonato Brasileiro, se tratando de 2 times que brigam pelo topo da tabela. Pedrinho volta a rebater Testor sobre fair play financeiro e dispara: "Eu defendo o Vasco." Mandatário cruzmaltino voltou a criticar dono da SAF do Botafogo. Bastidores agitados. A relação entre Vasco da Gama e Botafogo sofreu um abalo durante esta semana. Dono da SAF do Alvinegro, o empresário John Testor alfinetou o modelo de gestão do cruzmaltino ao falar sobre fair play financeiro. Pedrinho, presidente do Vasco, não gostou da fala e rebateu o norte-americano. Neste sábado 7, o mandatário vascaíno deu uma entrevista ao canal do jornalista Igor Rodrigues e voltou a tocar no assunto. Pedrinho rebate Testor. Pedrinho afirmou que não entende o motivo pelo qual John Testor o atacou ao falar sobre fair play financeiro. O presidente do Vasco já havia criticado as declarações do empresário nesta semana em nota. "Me assustou muito a questão do Testor, porque eu nunca falei sobre. Você não vai pegar uma entrevista minha sobre fair play financeiro. Não vai pegar. Eu defendo o Vasco e ele tem que defender o Botafogo", declarou Pedrinho. Implicância do norte-americano. Na entrevista, Pedrinho também diz que há uma implicância de John Testor com ele e com o Vasco. O mandatário cruzmaltino reiterou que, caso o norte-americano volte a citar o Gigante da Colina, terá uma resposta à altura. "E eu não sei por que ele está implicando comigo, eu não sei o que ele quer comigo. Eu não sei o que ele quer com o Vasco, mas enquanto eu for o presidente, todas as vezes que ele me citar ou citar o Vasco, ele vai ter uma resposta à altura", concluiu. Notícias do Vasco. O Vasco aproveita a pausa para a data FIFA para recuperar alguns de seus jogadores. Um exemplo é Felipe Coutinho, que pode retornar ao time no dia 11 de setembro, contra o Atlético PR, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Outros jogadores que podem estar à disposição do técnico Rafael Paiva são Jean David e Puma Rodrigues. Ambos voltam de suas seleções após a data FIFA e o Vasco quer contar com a dupla para o duelo decisivo em Curitiba. Edmundo faz revelação ousada sobre o futuro do Vasco na Copa do Brasil. Edmundo destacou que o Vasco tem superado as expectativas nesta temporada e projetou o futuro do time na Copa do Brasil. Edmundo confiante na classificação do Vasco. Edmundo afirmou que o Vasco é favorito para chegar às semifinais da Copa do Brasil. O ex-jogador reconheceu uma queda de desempenho em comparação com 2023, mas elogiou a gestão do presidente Pedrinho ao avaliar o atual momento do clube. "Acho que o time do Vasco em 2023 era melhor do que esse de hoje. Com exceção do Coutinho, que é diferenciado, e do João Vitor. Acho que o Vasco piorou. A janela de início de ano, feita pela 777, foi muito ruim. Vendeu bons jogadores e não repos", disse Edmundo. Edmundo avaliou que o cruzmaltino está superando as expectativas nesta temporada. Atualmente, o time ocupa a 8ª posição no Brasileirão Série A e tem a vantagem na Copa do Brasil. O elenco conseguiu a vantagem após a vitória sobre o Atlético no jogo de ida. Segundo o ex-jogador, o elenco estaria garantido na próxima fase se não fosse pela pausa da data FIFA. Ninguém acreditava que o Vasco fosse estar em 8º colocado com 25 rodadas do Brasileirão e à beira de chegar na semifinal da Copa do Brasil. "A gente precisa respeitar o Atlético, mas se esse jogo fosse essa semana eu tenho certeza absoluta que o Vasco passaria", cravou. Gigante da Colina tem a vantagem.
Mesmo com a pausa e a chance de o Atlético reagir, Edmundo ainda acredita que o time avançará. O jogo decisivo está agendado para quarta-feira, às 21h30, na Liga Arena. O Gigante da Colina, que venceu o primeiro jogo por 2-1, tem a vantagem do empate para garantir a classificação. Daqui a uma semana pode ser que o Fernandinho se recupere, o técnico do Atlético se reinvente, mas o Vasco ganhou 2 vezes de virada do Atlético, e isso me faz acreditar que o Vasco é favorito, afirmou Edmundo. Se o time carioca se classificar, enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético Mineiro e SPFC. No jogo de ida, o Atlético Mineiro venceu o SPFC por 1-0 fora de casa pela Copa do Brasil. Reforço do Vasco. Maxime Domingues já esteve na mira do clube em 2023. Contratação de meia suíço foi barrada pela 777 no ano passado. Novidade no Vasco. O meia Maxime Domingues é o mais novo reforço do Vasco da Gama para a sequência da temporada 2024. O suíço tem 28 anos e estava no Gil Vicente, de Portugal, antes de chegar ao Cruz Maltino. Além do futebol português, Maxime Domingues tem experiência na Suíça e na Polônia. Sua chegada ao Rio de Janeiro foi rodeada de muitas expectativas e sua estreia com a camisa do Vasco deve acontecer no clássico contra o Flamengo. Ao desembarcar no aeroporto do Galeão, no Rio, Maxime Domingues falou que o Vasco é conhecido na Europa e citou Romário como uma grande expoente do clube no futebol internacional. Maxime Domingues foi contratado pelo Vasco somente agora, mas o clube monitora o meia suíço desde o ano passado. De acordo com o GE, o jogador apareceu em um relatório de scout do clube. Contudo, a 777 Partners vetou a contratação. A empresa acreditou que Maxime Domingues não se encaixava no perfil traçado, mas o jogador permaneceu na lista de possíveis contratações. Agora, com Pedrinho no comando da SAF Vascaína, o clube voltou a monitorar o suíço e optou pela sua contratação nesta janela de transferências. Notícias do Vasco. O Vasco está utilizando a pausa para a data FIFA como oportunidade para recuperar alguns de seus atletas. Um dos casos é o de Felipe Coutinho, que tem chances de retornar à equipe no dia 11 de setembro, na partida contra o Atlético PR, válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Além dele, Jean David e Puma Rodrigues também podem ficar à disposição do técnico Rafael Paiva. Ambos estão em suas respectivas seleções e após a data FIFA, o Vasco pretende contar com os dois para o confronto decisivo na Liga Arena. Al-Shabaab faz jogo duro e Cuéllar fica longe do Vasco. Clube congela tratativas com time árabe e volta ao mercado em busca de outro volante. Gustavo Cuéllar não deve vestir a camisa do Vasco. Clube do jogador, o Al-Shabaab da Arábia Saudita, faz jogo duro e distancia o time carioca de seu principal alvo para a posição. As conversas estão congeladas. O Vasco sabia, desde o início, da dificuldade do negócio. Cuéllar tem mais 2 anos e meio de contrato, e o clube árabe não abriria mão de um dos seus principais jogadores sem uma compensação financeira. A diretoria vascaína, por sua vez, contava com o desejo do jogador, que vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, em especial para ser treinado por Ramon Dias, com quem trabalhou e viveu bons momentos no Al-Hilal. Mas o Al-Shabaab mostrou-se irredutível com relação ao valor pedido pela rescisão do contrato. O Vasco vê o negócio com pessimismo e já volta as atenções ao mercado em busca de um outro volante. Reforçar a posição é uma das prioridades do Vasco, que tem Zé Gabriel como titular no setor. O clube até o momento fechou 4 contratações, os zagueiros João Vitor e Robert Rojas, e os atacantes David e Adson.